aprovação hoje da LDO e o impacto na economia brasileira é o destaque do mercado financeiro de hoje com Samidana. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Batel, Caniato, boa tarde a todos. Mercado financeiro começando e hoje a gente vai destacar justamente a LDO. O Congresso aprovou agora, no início da tarde, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, sem o pagamento obrigatório do orçamento impositivo. No texto, votado pelos parlamentares, as emendas do relator serão divididas entre o presidente da Comissão Mista de Orçamento, a CMO, e o relator geral do orçamento, para diminuir a contratação de poder em um único parlamentar. A projeção do PIB para os próximos 3 anos é de 2,5% de crescimento para cada ano. A LDO também estima um déficit primário de 65,9 bilhões para 2023 e um salário mínimo de R$ 1.294. Já para 2024 é previsto R$ 1.337 de salário mínimo e para 2025, R$ 1.378. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.212. Agora, a lei vai para a sanção do presidente Bolsonaro. Para falar disso e de muito mais sobre economia, recebemos André Perfeito, que é economista-chefe da Necton Investimentos. André, seja bem-vindo ao mercado financeiro. Te chamei hoje porque da última vez você falou 10 segundos, a gente entrou com breaking news e não conseguimos terminar a entrevista. Então seja bem-vindo. E a primeira pergunta, como você avalia essa aprovação da LDO? Bem, olá, boa tarde a todos, boa tarde. Sempre um prazer falar aqui na Jovem Pan. Bem, vamos lá, né? Está dentro do esperado, né? A LDO foi aprovada, né? E tudo indica a PEC vai ser aprovada também, a PEC emergencial. O que tem preocupado muito o mercado financeiro, né? É a respeito do tamanho do ajuste que vai ser necessário nos próximos anos. Então, a LDO que foi aprovada, né? Vamos dizer assim, o mercado não bota muita firmeza, por assim dizer, né? Ainda tem muitas dúvidas a respeito de algumas rúbricas, alguns gastos e até algumas diminuições de receita que podem acontecer ainda no meio do caminho, né? Isso tudo tem gerado muito nervosismo, né? O Brasil é o 4º país que mais paga juro no mundo, né? Porque os investidores têm fugido dos papéis brasileiros, o que faz os juros subirem. Isso daí tem marcado o tom. Hoje, a Bolsa até está subindo agora um pouco, né? Mas também quem dera, né? Tem caído bastante nos últimos dias. Ontem caiu 2%, e commodity caindo, que acaba ajudando um pouco a gente, né, no sentido da inflação, mas atrapalha os negócios. O mercado está apreensivo ainda com a dinâmica fiscal no Brasil. Perfeito. Eu queria chamar um dado que é curioso, tem a ver com o que você falou, que é do euro com o dólar. A gente tem um gráfico aqui que eu vou mostrar, pedir licença para você, em que a gente pega o dólar e o euro desde 2017. Pela primeira vez em 20 anos, eles chegaram ao mesmo valor, ou seja, $1 e €1. Isso se dá por alguns fatores, como, por exemplo, a alta de juros nos Estados Unidos ser forte. Muita gente fala, beleza, eu vou tirar euros, vou tirar reais e várias outras moedas e vou para o mercado americano. Também pesa a situação da Alemanha, que sofre, né? Tem aquele gasoduto com a Rússia. E aí eu te pergunto, meu querido André Perfeito, como que você avalia essa paridade dólar-euro, primeira vez vista em 20 anos, e se deve continuar assim na sua análise? Bem, vamos lá. A coincidência do valor por si só, né, de ser o mesmo valor, não diz muita coisa, mas o que diz é que em 20 anos a diferença que existia nominal, né, se transformou em zero, ou seja, os investidores entendem por uma série de motivos que os Estados Unidos, né, é melhor, ou seja, por isso tem esse fluxo maior por dólares, né? E de fato você tem alguns fatores aí que você já até apontou, Sami, né? Tem algumas questões conjunturais, como por exemplo, a elevação do juro nos Estados Unidos, e todo mundo está correndo, né, para baixo da saia do Tesouro Norte-Americano, né? Vale notar que o real também está perdendo contra o dólar, né? Mas o euro também está perdendo, mas a impressão que eu tenho, sabe, é que a Europa como um todo está um lugar um pouco mais estranho do que estaria um tempo atrás. A gente tem aí, de um lado, as questões que todo mundo está enfrentando, pandemia, inflação, só que a Europa tem a questão toda do conflito, que é em território europeu, né, o conflito na Ucrânia e todos os dobramentos disso, né, e mais do que isso, né, a Europa ainda não conseguiu se reinventar, né, eu acho que
Isso que essa moeda, a moeda ter atingido o mesmo valor do que o dólar depois de 20 anos quer dizer, né? Bem, cadê esse projeto do euro? Ele vai continuar indo tão bem? Talvez a resposta seja negativa, né? Talvez, em termos relativos, outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, pode crescer mais. Agora, 14 horas e 57 minutos. E, perfeito, eu queria comentar da Bolsa de hoje, das moedas de hoje. Eu vou pedir para colocarem o gráfico do Ibovespa. Como você falou, o Ibovespa opera em alta, nesse momento 0,26 de alta, aos 98.470. Dados positivos, começou a temporada de balanço nos Estados Unidos, animaram um pouco. E também muitos entenderam que as bolsas no mundo inteiro caíram muito. Por aqui no Brasil, e eu já vou passar a bola para você, teve a LDO e tem também a votação em segundo turno da PEC das bondades, ou como a oposição chama, a PEC kamikaze. Então aqui o Ibovespa abriu em queda, mas depois retomou na esteira das bolsas americanas. Moedas. Dólar sobe bem hoje, eu ia te perguntar o motivo, 0,71 aos R$ 5,42, e o euro subindo 0,92, 5,45, agora voltou uma diferença de 3 centavos. Bitcoin cai 0,40 aos 19.874 dólares. A gente tem mais 2 minutinhos e eu ia te perguntar, perfeito, justamente isso. Como que a aprovação ou não da PEC pode afetar e por que o dólar está subindo tanto no dia de hoje? Bem, eu acho que tem esse motivo externo, né, que tem a ver com uma percepção de risco maior por recessão, coisa do tipo, e todo mundo correndo para baixo da saia do Tesouro Americano, por assim dizer, né, todo mundo comprando dólar, isso é uma parte. Mas no Brasil, você até tem uma perspectiva melhor, por exemplo, de inflação a curto prazo. Só que a PEC, ela acaba, vamos dizer assim, transformando esses ruídos mais persistentes ao longo do tempo. Então, isso se traduz no enfraquecimento da moeda do Estado que está fazendo isso, no caso real. Então, acho que dá para explicar em parte esses movimentos. Deve continuar pressionado o dólar para cima, pelo menos aí no curto prazo. Você tem um número, alguma projeção de dólar que você tem trabalhado, pelo menos nesse ano eleitoral, já que a gente sabe que ano eleitoral, geralmente ou historicamente, é ano de volatilidade, principalmente nos 3 meses que antecedem as eleições? Exatamente. Acho que o dólar pode chegar até 5,80 no curto, até a eleição, né? É um ponto gráfico importante. Mas passado isso, dado que o Brasil ainda vai subir a taxa de juros, dado que a inflação tende a ficar um pouco melhor, eu acredito até que o real pode se apreciar. E tem que lembrar que o Brasil exporta commodity. E apesar da queda recente, não vai cair muito mais, na minha opinião. Então, juros para cima e preço de commodity num patamar relativamente elevado pode apreciar. Mas só depois da eleição. A eleição sempre gera volatilidade, que nem você colocou, sabe? Vale dizer que as commodities estão caindo hoje, né? E normalmente a Bolsa Brasileira é dependente de commodities, mas hoje, em especial, as varejistas estão subindo muito com essa intenção da PEC, né? Que pode ajudar o auxílio e pode movimentar um pouco a economia. André, perfeito. Economista-chefe da Necton Investimentos, obrigado pela sua participação e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos.